Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, no nosso podcast aqui da Unimes, estamos com a professora Andréa Anacleto. Ela é doutora pela USP, é médica neurologista, é coordenadora do ambulatório de esclerose múltipla aqui do nosso ambulatório da Unimes. E hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla, não é? Há um dia específico para a conscientização nacional da esclerose múltipla, e aí eu quero começar primeiro te agradecendo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Enfim, o que é isso? O que é esclerose múltipla? Que tanto se cria fantasias acerca dessa doença, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui conversando sobre esclerose múltipla, conscientizando. E é um prazer muito grande estar aqui dentro da Unimes, num podcast. Estou muito feliz. Muito obrigada. Bom, o mês de agosto é o agosto laranja, né? O mês de conscientização da esclerose múltipla. Dia 30 é o dia nacional, mas a gente também tem o dia internacional, que é o dia 30 de maio. Olha só. Pra gente ver o quanto é importante, assim como outras doenças neurológicas, tem o Purple Day, que é da epilepsia, a gente tem o Dia Internacional da Esclerose Múltipla. E esse mês de agosto é um mês laranja, é um mês muito, muito importante que vem modificando o conhecimento das pessoas, a busca por tratamento, por investigação. Então, isso é muito importante. Quando você fala de esclerose múltipla, é tão interessante que eu tô daqui, acho que vocês não vão conseguir, mas eu consigo. Seu olho brilha. Você fica emocionada por falar de esclerose. Me fala um pouco como é que foi isso. Como que foi a medicina, como foi a neuro. Como você costurou essa história tão bonita? Bom, meu pai é médico e eu acredito que Deus vai colocando o dedinho dele, organizando tudo, né? Eu queria medicina desde criança por causa do meu pai. Nunca pensei em neurologia e fui fazer cursinho para medicina. E no dia que eu fui fazer a inscrição da prova, eu ia prestar uma outra faculdade e eu tinha certeza que estava no tempo certo. Eu cheguei para fazer a inscrição, ela falou, olha, foi até ontem. Eu falei, como? Mas tem aqui uma universidade que é muito boa, é na Baixada, é incrível, você vai amar. Eu falei, então eu vou fazer. Eu falei, só que eu duro que eu não sei nem como que eu vou até lá. Ela falou, não, a gente tem o ônibus, tem tudo. Uau. E eu vim, prestei, passei, me apaixonei. Eu tinha passado em outras também, falei, não, eu quero ficar aqui. E foi aqui que eu comecei Aqui na Unimes. A Unimes. Você é nossa egressa. Eu sou. Ai, eu estudei que lindo. aqui na 4ª turma. E foi aqui que eu conheci meu marido. Foi aqui que tudo começou na minha vida. Então a Unimes é um berço na É. vida profissional e pessoal, não é? E eu sou apaixonada, todo mundo sabe, né? Eu visto a camisa Unimes direto, porque é uma paixão muito grande. Então eu fiz minha faculdade aqui. Quando eu terminei, no último ano, todo mundo sabe a história, eu queria hematologia. Uau. Então, eu parecia a louca da hematologia. Tinha jaleco escrito hematologia, fazia todos os professores, o Nicolau, se ele assistir, ele vai rir. O Medina, não podiam nem me ver. Porque eu fazia campanha de conscientização, vamos doar sangue. E eu estilizava os aventais e queria que eles usassem também. E independente se estava feminino ou não. Quando chegou no 5º ano, meu marido era meu melhor amigo. E cada um tinha seus relacionamentos e tal. Ele pegou e falou assim, você não quer ir comigo para um congresso que vai ter de fisiatria? Eu falei, quero, claro. Então vamos, tal, não sei o quê. E foi nesse congresso que tudo mudou. Eu falei, bom, ele queria fisiatria. Eu fiquei olhando e falei, eu acho que eu quero neurologia. Conheci uma pessoa lá que me incentivou. Falei, bom, não quero mais hematologia, eu vou prestar neurologia. E como era muito no final, eu acabei conseguindo prestar ainda uma prova, que eu tinha colocado tudo para hemato, né, para clínica médica, uma prova para neurologia,
que era São José do Rio Preto, na FAMERP. Daí eu fui para lá, fiz neurologia, depois fiz neurofisiologia e voltei. E quando eu voltei, comecei minha vida aqui. Comecei o mestrado e depois do mestrado a doutora Yara me chamou para trabalhar. Doutora Yara, maravilhosa, publiquei com ela. Ela, incrível, ela que começou minha carreira aqui na Unimes. E eu fui começando. Quando a doutora Yara teve que se afastar, ela me deixou no lugar dela e não tinha ninguém para assumir. Eu já tinha os meus ambulatórios, não tinha ninguém para assumir a esclerose múltipla. E eu me lembro de eu chegar para ela e falar: doutora Yara, alguém precisa atender. A senhora deixaria eu atender o ambulatório? Porque ela tinha um carinho muito grande, Muito uma paixão grande, era uma intensa. paixão. É verdade. Nós publicamos na área de esclerose múltipla. Porque era a paixão, Era a paixão. dela. Os olhos brilhavam. E ela era a pessoa que mais publicava no Brasil, né? É verdade. Então, daí eu comecei. E logo no meu primeiro ambulatório, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu quero trabalhar. Quando a doutora Yara voltar, eu quero trabalhar com ela aqui. E a vida foi seguindo, né? Ela acabou não voltando por questões de saúde. E foi uma paixão intensa, conhecendo pacientes e se envolvendo nas associações, conhecendo famílias, e estando próximo. E, de repente, virou uma família de esclerose múltipla. Então, onde todo mundo se ajuda, onde um se preocupa com o outro, existe uma empatia e uma compaixão muito grande entre as pessoas. É incrível. Então, eu sou apaixonada mesmo. Eu percebo isso. E você falou, né, uma família, mas como que é essa construção, assim? Pensando mesmo no diagnóstico, como que a pessoa chega? Como que ela descobre? Qual é esse caminho? E quando ela descobre, como é que ela acessa esse serviço? Fala um pouco sobre isso, assim, que é muito diferente para quem está em casa. Não é uma doença tão comum. A gente escuta muito falar, mas não entende muito o que ela é. Bom, talvez essa seja a maior importância do Agosto Laranja, né? Trazer essa conscientização para que as pessoas procurem uma orientação. Quando eu estudei, quando eu estava na faculdade, a gente tinha, assim, muito pouco sobre esclerose múltipla. Eu ainda tinha mais por causa da doutora Yara, que ela estava no começo estudando, então ela trazia a gente juntos, mas não tinha. Eu tenho uma amiga, colega, que faz esclerose múltipla aqui na Baixada também, nós somos muito próximas. A Rosana, ela falou, Andréia, quando eu estudei tinha uma linha no livro, no Cécio. Uau! Uma linha. Uma linha sobre. Hoje, isso mudou. É outra, porque os estudos, uma evolução, tratamentos fantásticos chegaram, médicos incríveis. Cada vez a gente vê que mais pessoas estão se interessando pela área de doenças desmielinizantes. Então, isso mudou como era e como é. E é uma doença de pessoas jovens, principalmente mulheres. Você sabe que eu não tinha ideia? Quando se falava esclerose múltipla para mim, era eu não sei, como leiga, vinha uma imagem de uma pessoa idosa, não, jovem não vinha na minha mente. Então, até eu descobri o que era. Nunca veio. Isso tem um porquê. A esclerose múltipla, para o diagnóstico, a gente precisa da ressonância. Ressonância, hoje, a gente pensa, eu tô com uma dor, eu vou fazer uma ressonância. Mas, gente, na minha residência, que não faz milhões de anos, para eu conseguir uma ressonância, eu tinha que mandar uma carta para o diretor clínico explicando o caso do paciente. Eu tinha que ter um caso... Justificar aquele pedido. Ou seja, imagina a dificuldade para você fazer um diagnóstico. E muitas vezes a pessoa poderia evoluir, ir a óbito e o diagnóstico ser feito só com o patologista. Uau! E para o patologista, tudo que é cicatriz é esclerose. Então, quando o patologista ele
faz a biópsia, né? Faz a autópsia e identifica várias cicatrizes em múltiplos lugares, ele descreve esclerose múltipla. Meu Deus, que interessante isso. Agora, no idoso, a mesma coisa. Existe uma outra doença também que muitos pacientes meus chegam chorando, desesperados. Eu olhei na internet que ela tem uma gravidade maior e também gera uma cicatriz, que é a esclerose lateral amiotrófica, mas são coisas totalmente diferentes. Mas, gerou uma cicatriz, gerou cicatriz, gerou cicatriz. E por que gera cicatriz? Bom, no caso da esclerose múltipla, ela é uma doença neurodegenerativa, uma doença inflamatória, que vai, inflamatória sim, então causa uma inflamação, nosso próprio sistema imune, então uma doença autoimune, você que vai gerar uma inflamação e essa inflamação vai gerar uma perda neuronal, uma cicatriz. Olha só, o corpo humano é uma coisa maravilhosa, né? Na epilepsia também a gente tem o que a gente chama de esclerose mesial temporal. Também esclerose, mas por quê? De tanta crise que o paciente tem, ele gera uma cicatriz numa região específica. Olha só. Então, quando os pacientes escutarem esclerose, nem tudo é esclerose múltipla. Calma. Né? Vamos atrás do que a gente está falando exatamente. E aí, então começou assim. Começou a aparecer muito. Foi o contrário, então? E depois veio essa necessidade de olhar. Quando veio a ressonância, criaram os critérios, que hoje a gente chama de critérios de McDonald's. Então, mas não é aquele McDonald's de comer. É outro. Eu recebo muito isso no celular. Às vezes colegas falam, Andréia, eu tenho uma amiga que veio com diagnóstico McDonald's. Eu falo, não, calma, são os critérios diagnósticos. Então, para a gente fazer um diagnóstico de esclerose múltipla, precisa ter um número de lesões. E isso é muito importante a gente falar. Por quê? Muitas vezes ainda não tem todos os critérios. E às vezes o paciente fala, mas eu tenho ou não tenho? Eu falo, calma, olha, hoje o que você tem é uma síndrome clínica isolada, ainda não tem. E a gente não quer que evolua para, então calma. Então a gente vai... Então são critérios a partir da ressonância e das características clínicas do paciente. A gente também pode usar o líquor, que a gente pega um pouquinho do líquido que banha o cérebro e a medula e analisa esse líquido. Dependendo do que tiver, se tiver bandas oligoclonais que falam sobre a inflamação, a gente pode falar que esse paciente ele tem esclerose múltipla. Então, são critérios diagnósticos que surgiram por causa da ressonância. Então, como hoje a gente tem mais diagnóstico. Entendi. E quais são os fatores assim de risco, as causas? Isso, você falou que é autoimune. Isso. O que pode me levar a produzir isso? Bom, aqui eu acho que você vai me ajudar bastante. Sempre a gente precisa ter os fatores genéticos e os fatores ambientais. Os fatores genéticos são intrínsecos da pessoa. Hoje a gente já tem vários estudos, a gente já identificou alguns fatores genéticos que propiciam. Não é porque você tem um fator genético que você vai desenvolver a esclerose múltipla. E não é porque os fatores ambientais, que são relacionados principalmente à qualidade de vida, à alimentação, exercício físico, que você vai também. André, eu não treino, eu não como bem, vou desenvolver? Não, você precisa ter também os fatores genéticos. Então, fatores genéticos mais fatores ambientais podem levar a esse quadro de esclerose múltipla. Então, a gente pode pensar na seguinte teoria, né? Genética não é destino. A gente precisa de um fator ambiental ali que vai fazer esse gene expressar para que ele possa desenvolver essa doença. Isso. Então, se eu tiver uma genética na minha família, tenho pessoas com esclerose múltipla e eu jovem já sei, eu posso tentar, né? Não sei se conseguirei, mas posso tentar ter uma qualidade de vida melhor. Porque já não é desde algo o início. Que é algo certo. Eu tenho, todos os meus pacientes
engravidaram, tiveram filhos lindos, saudáveis. E muitas vezes elas chegam perguntando: André, vai ter esclerose múltipla? Não, não tem uma ligação. Ele tem uma característica genética, porque ele tem uma mãe que tem. Mas vai tocar a vida. Então, provavelmente, não. Mas se ele tiver fatores ambientais muito ruins, talvez exista uma possibilidade dele desenvolver a doença. Por isso que eu pego muito no pé dos meus pacientes. Tem que ter uma atividade física. Eu pego no pé e todo mundo me manda foto. Eu adoro, pode continuar mandando. Todos os pacientes do ambulatório têm o meu telefone. Verdade. Verdade. Ai, que coisa, gente. Novidades, uma pausa. Gente, ó, só a Andréia para propiciar uma coisa dessa. A gente está recebendo uma informação aqui do marketing que os seus pacientes, enfim, os pacientes com esclerose múltipla no Brasil vão ter uma condição especial para estudar conosco aqui no EAD. Nós temos polos espalhados por todo o Brasil. Então, se você que a gente fala portador da doença, tá certo isso ou não está certo isso? Tem alguns neurologistas que falam que tem a doença, mas todas as associações, todo mundo fala portador de esclerose múltipla. Então, se você é portador de esclerose múltipla e tem a sua carteirinha, você vai precisar ir a um polo mais próximo, apresentar a sua carteirinha e solicitar a sua isenção de matrícula e desconto de 100% na primeira mensalidade. Eu posso explicar, porque as pessoas acho que não vão entender. Pode. Ontem, eu estava conversando com o pessoal da associação, com a Natália, sobre um evento que vai ter aqui na Unimes. A gente já faz esse evento há muito tempo. É verdade. Já convidamos pessoas fantásticas para vir aqui na Unimes. Até agradeço muito, porque sempre a reitoria nos apoiou. Enfim, eu sou extremamente grata por todos os eventos. E agora, mais uma vez, retomando os eventos do Agosto Laranja. Ontem nós estávamos conversando quem convidar, como fazer. E nós conversamos sobre uma blogueira maravilhosa, que é a Ana Carolina. Ela fala sobre... Ela tem a doença, tem o diagnóstico. E ela fala sobre isso no Instagram. E ela tem um arroba, a gente pode depois pegar e colocar o arroba dela para vocês seguirem. Ela é incrível. Bom, Carol, não sei nem se eu podia falar, mas... Agora a Carol vai ter que vir. Essa é uma... E eu conversando com a Natália, que é uma paciente minha, a Natália falou: nossa, eu queria tanto que a Carol viesse. Meu sonho é fazer marketing digital, igual a Carol. Eu falei, eu acho que eu vou pedir. Eu falei, mas você tem vontade de fazer um curso EAD? Ela falou, fantástico, porque eu tenho dificuldade e tal. EAD seria fantástico. E daí surgiu uma ideia e eu falei, olha, não sei se eu consigo. Ela falou, mas se você conseguir alguma coisa, já vai ser bem legal. Ela falou, seria legal que eu conseguisse para mais pessoas. Porque eu conheço várias pessoas, inclusive meus pacientinhos que são adolescentes e que adoram. Podem aproveitar agora que eu tô bem feliz. Eu não sabia. É isso. E assim, é por você mesma, pela sua iniciativa. Sabe, acho que é tão legal a gente conhecer um médico. Por que eu falo a figura do médico, né? Uma médica, no caso. Porque é alguém que está no dia a dia do paciente e que você poderia só medicar. E volta mês que vem. Mas você pensa na carreira deles, no desenvolvimento. Nossa, é muito, muito bacana ver isso. Não é comum. Não é comum, então é um presente de Deus mesmo para cada um deles. Eu sou chorona, gente. Ter uma pessoa como você, porque não é fácil, né? Pode ser que hoje exista uma maneira mais fácil de viver, né? Como a Carol deve mostrar no Instagram dela. Mas não é fácil, não é um diagnóstico simples e não é uma vida simples, não é? A gente precisa ser resiliente para conviver. Eu sempre
converso muito sobre a jornada do paciente. E muitas vezes, muitas pessoas acabam romantizando. Não, hoje tudo é maravilhoso. E não é. Muitas vezes você tem que lidar com muitas dificuldades. A esclerose múltipla traz dificuldades, traz fadiga, um cansaço intenso. Alguns pacientes podem ter déficits motores, alguns pacientes podem ter alterações visuais. E conviver com tudo isso, muitas vezes é complicado. Porque a esclerose múltipla afeta múltiplos lugares no nosso sistema nervoso central. Então, hoje você corre. Amanhã você pode ter uma bexiga neurogênica que vai te dificultar na corrida, que vai te dificultar, ou um déficit motor. E a reabilitação, o tratamento, os efeitos colaterais. Então, assim, a gente tem que entender. É lógico que hoje mudou muito o padrão. A gente tem medicações incríveis. E eu sempre converso, quando a gente vai conversar fora, tudo, eu falo, olha, encontre um médico que te acolha, porque isso faz toda a diferença. Eu não me importo que meus pacientes me chamem. Eu tenho pacientes que às vezes ligam e falam assim, grava um áudio pra mim. Eu falo, tá, mas sobre? Não, qualquer coisa. Eu só preciso ouvir sua voz pra me acalmar. Ai, meu Deus. E daí, sabe, e você sabe que você faz a diferença acolhendo, estando junto. Lógico que muitas vezes não consegue ter aquela super atenção para cada um, que são 300. Sim. Em média, no meu celular, eu recebo 500 a 600 mensagens por período, porque eu sempre deixo o fim do período para responder. Mas eu não me importo, porque ali vem, olha meu café da manhã, que legal, eu tô conseguindo mudar. Olha, Andréia, sabe, conquistas. E a conquista não é só do paciente. Quando ele conquista, sabe quando seu coração fica bem quentinho, você fala, ai, eu não acredito. E você quer pular, você quer, assim como quando a gente consegue medicação. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu fui convidada para ir para um congresso em Estocolmo. E eu chegando lá, estavam lançando uma medicação. Eu fiquei emocionada porque eu lembro que eu cheguei e eram duas coisas que aconteceram. A primeira, eu estava em Estocolmo, né, vendo um stand, e era um stand lindo. Era uma boneca muito parecida com o ser humano, assim, uma boneca linda, e ela tentando amarrar o tênis, e quando ela tentava amarrar o tênis, ia se quebrando várias plaquinhas de madeira. E aquilo me emocionou muito, porque falava sobre a espasticidade do paciente. Espasticidade é um enrijecimento que o paciente pode ter. E eles estavam lançando uma medicação para isso. E eu fiquei assim, desesperada, emocionada, porque na hora veio uma lista de pessoas que eu queria que tivesse acesso. E em seguida eu fui convidada a ir assistir uma palestra de uma medicação que estava sendo lançada. E na hora eu pensei num paciente. Eu falei, gente, ia mudar a vida desse paciente. É um paciente muito querido que eu tenho de Cubatão. E eu peguei e fui na pessoa que tinha me convidado, né? Falei, olha, se tiver uso compassivo, lembra de mim? Eu tenho uma pessoa que eu preciso muito. Uso compassivo é assim, quando ainda não tá, você recebe a medicação, tá tudo aprovado, o Sujeti não é um estudo. Eu falei, eu queria muito uso compassivo para esse paciente. Obrigada, meu bem. E olha só, gente. Na pandemia, era uma medicação mega imunossupressora, assim, mas muito. Daí abre a pandemia. Eu recebo uma ligação. Andréia, você conseguiu uso compassivo. E daí eu comecei a chorar. E eu não sabia se eu estava chorando de alegria porque eu tinha conseguido ou de desespero porque eu tinha conseguido na pandemia. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tal. E liguei pro paciente. Falei, você pode me ver? Ele, posso, tal, vamos nos encontrar. Daí eu tava com a esposa. Falei, olha, agora vai ter que ser assim, ó. Uma relação. E ele com muitas queixas, ele não conseguia fazer uso da outra medicação que a gente tinha disponível, tal. Ele falou, Andréia, eu faço qualquer coisa, minha memória tá muito ruim, eu não tô conseguindo escrever mais. Eu tô com muitas alterações, eu queria melhorar. Eu falei, não, você vai melhorar.
tua memória vai melhorar e vai dar tudo certo. Só que você precisa confiar em mim e precisa ficar em casa. A gente vai montar todo o esquema e vai dar certo. Eu confio. Ele fez uso, melhorou, foi pra faculdade. Meu Deus! Conseguiu estudar. Ele é auxiliar de enfermagem agora. Meu Deus. Ele foi pro curso, né? Ele é auxiliar de enfermagem, fez, que era o sonho dele. E tá seguindo agora para fazer a faculdade. Então, ó, aproveita também. É verdade. E foi uma história, assim, que... Nossa, foi muito lindo, porque durante o período, ele mora bem distante, a gente teve que lidar com muitas coisas. É depressão, ansiedade, e você tem que ter alguém que te acolha. Então, assim, quando você tiver o diagnóstico, onde quer que você esteja, tem muitos médicos, colegas que eu amo, que são extremamente acolhedores. Então, procure alguém que vá, sabe, você vai poder contar, porque isso... Quando a gente tem uma rede de apoio, a gente gera resiliência. Então, eu sempre, por mais que aquele paciente não tenha nada, porque muitas vezes quando você tem o diagnóstico, você perde muito. Sim. Então, se você tiver pelo menos a rede de apoio do teu ambulatório, do teu médico, isso gera resiliência e você consegue passar por muita coisa. É tão interessante assim, porque... A gente precisa da ciência, mas a gente precisa, dentro dessa posição, né, como a sua, entender todo o resto. E você compreende isso brilhantemente. E enquanto você falava, é impossível, assim, cada um de nós carrega crenças, né? Eu tenho as minhas. E enquanto você falava, até me emociono muito, porque... duas frases ficavam assim, 2 mandamentos na minha cabeça, sabe? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu sinto esse amor. E eu sempre falo assim, às vezes as pessoas não conseguem amar a Deus porque elas não são capazes de amar o outro. E é impossível você amar uma coisa que você não vê, sendo que você não consegue amar uma pessoa que você vê, né? E assim, e dentro de todo esse tratamento que vocês propõem aqui, a gente acompanha no ambulatório. É lindíssimo de assistir. Tem muito amor. Tem muita ciência. Como eu falei aqui no começo, eu estou diante de uma doutora, né? Tem muita publicação. Tem a parte teórica muito bem consolidada. E assim, doutora que fez doutorado mesmo. Não é doutora só pela... Porque é comum, a gente chama, né? Médicos, advogados formam e a gente chama de doutora, é normal. Mas não, alguém que foi mesmo fazer um mestrado, um doutorado, estudar. E eu gosto muito de uma frase, eu nem sei se é dele ou não, do Pasteur ou não, mas ele fala assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima, né? E eu vejo isso tanto em você, quando a gente conversa aqui ou fora daqui, eu fico assim, no meu momento de inspiração de ser humano, porque não adianta a gente ter os títulos todos na prateleira, na parede, a gente tem que ser, né? Ser gente. Eu sempre falo para meus pacientes, sempre, todos, acho que todo mundo vai concordar aqui, eu tenho muita fé, muita. E quando às vezes chega uma mensagem, eu sempre tento trazer isso. Independente da crença, a pessoa precisa acreditar, precisa ter fé, não só fé em Deus, mas ter fé, acreditar nela, acreditar em algo maior, acreditar que vai dar certo, que as coisas chegam na nossa vida para dar certo, porque eu sempre penso, põe o pé que o universo se encarrega do resto. Então, a pessoa já está indo lá, já está procurando ajuda, já está procurando um atendimento. Eu tenho uma paciente que me ensinou isso muito, e eu vou falar que ela fazia a sala de espera comigo, então a Fabi, ela me ensinou muito isso. Quando ela chegou pra mim, ela é enfermeira, e ela falou: André, eu não quero ir pra uma medicação imunossupressora, eu trabalho em hospital. Ela falou: eu tenho fé que essa medicação vai dar certo. Eu falei: então vai dar certo.
Eu prescrevi uma que a gente chama de droga de plataforma. Na esclerose múltipla a gente tem muitas medicações e muitas vezes a gente opta por alta atividade, por uma medicação que tem uma alta eficácia para a gente não correr riscos. Então a gente sempre vai analisando paciente por paciente, não existe a melhor medicação, e ela já chegou com o que ela queria. E eu fui fazendo a ressonância, ela mantendo estável. Eu falei, nossa, Fabi, que linda. Eu falei, nossa, que maravilha. Ela falou, sabe o que é, André? Todo dia, antes de tomar minha medicação, eu oro em cima da minha medicação. Não acredito. E eu peço a Deus que traga o meu bem-estar, que traga o melhor pra mim. Eu não peço que ele me cure, eu não peço nada, só peço que ele... E isso, olha, hoje a gente teve que evoluir medicação, porque não dá pra gente arriscar muito tempo com droga de plataforma. Mas ela é a pessoa, assim, que mostrou que realmente, sabe? Uma inspiração. E ela inspira tanto a mim e a outras pessoas que ela começou a fazer a sala de espera no ambulatório. A gente tinha a sala de espera, ela conversava, batia papo, os pacientes contavam a experiência dela, contava. E isso era acolhedor para todo mundo. Nossa, é muito. Eu tenho uma paciente também, vou falar o nome dela, Camila Vivian. Um beijo enorme para você. E eu lembro quando ela chegou no meu consultório com o diagnóstico de esclerose múltipla e eu gelei, né? Eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. Vamos lá. E por vezes no consultório ela corre, faz atividade física todos os dias. Eu lembro de uma frase que ela falou assim: me prescreve o que você acha que é bom, porque eu vou cumprir. Como uma religião, porque eu tenho um compromisso com a minha vida. Então, atividade física e dieta não é um problema para mim. E a gente vive o contrário no consultório, né? Os pacientes querem negociar tudo que vai comer. E ela falou assim, eu tenho um compromisso, tenho filho, já é adulto, mas eu quero viver uma velhice feliz. E essa doença não vai me parar. E assim, era tanta firmeza que ali a gente inverteu muito o papel. E eu falo dela para muitos pacientes, porque eu falo assim, gente, a disciplina, quando se tem um objetivo maior, ela te salva às vezes, né? E ela é uma paciente que eu tenho muito orgulho de você, Cá, muito, muito, muito. E me inspira nos meus momentos de fraqueza também, quando eu tô ali. Mas eu sempre falo aos meus pacientes que, assim, muito mais do que eu faço por eles, eles fazem por mim. É uma troca gigante, mas eles fazem muito mais, porque eles inspiram a gente. É todo dia se superando, é todo dia conquistando. E isso, às vezes você tem um problema, você fala, ai meu... E de repente você olha e você fala, não, vamos junto, olha. Esse problema ficou assim, né? É incrível. E tem algum caso, assim, que você... Algum caso que te emocionou mais ou que foi mais diferente, desafiador, talvez? São muitos, né? Mas para pensar mas que vem à sua memória agora, de repente? Bom, eu tive uma paciente que foi desafiadora. Eu amo ela. Ela tá sempre aqui comigo. Meus pacientes têm essa característica. Eles vêm pra faculdade. E eles me ajudam. E ficam. Não, eles vêm pra aula. Ensinam os alunos, me ajudam, trocam experiência. É incrível. Ela tá sempre aqui. Sempre que a gente vai começar a neurologia, ela vem pra tocar tudo. E ela tem doença desmelinizante, não é necessariamente a esclerose múltipla, mas ela um dia chegou pra mim muito mal. Ela falou, tô em surto. Eu falei, não, fica tranquila. Eu falei, vamos encaminhar. E eu concordo com o paciente que você acalma. Fica tranquila, eu já tô tranquila. Aí você delícia. Tranquilo que a gente vai resolver. Eu tô aqui pra isso. Precisa confiar que eu tô pra tentar organizar. E no SUS é muito complicado. É uma outra jornada. Eu sempre falo, me convidam sempre para escrever a jornada do paciente. Eu falo, nossa, um dia eu quero escrever a jornada do médico. Porque a angústia que se passa em cada... E essa paciente, assim, ela foi pro primeiro hospital. Eu lembro que era na zona continental de São Vicente.
Não tinha recurso. O colega ligou. Ainda bem que existem pessoas muito maravilhosas no mundo. O colega me ligou e falou, olha, nunca ouvi falar dessa doença. A gente juntos montou o relatório e tal, conseguimos transferimos. Não tinha o tratamento que ela precisava. Foi para outro, até que ela chegou no hospital que tinha. Mas isso assim, demorou uma sequência. Conseguiu. Nesse hospital ela já estava tetraplégica. Meu Deus. E cega. A cegueira já era uma sequela anterior. Mas ela andava, tinha uma vida. E daí ela conseguiu, fez o tratamento, a gente seguiu firme, colegas fisioterapeutas fizeram um trabalho maravilhoso, incrível. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente teve uma ajuda multidisciplinar, assim, incrível, ela voltou a andar. Conseguimos... Ela tetraplégica voltou a andar. Ela foi reabilitando, é uma doença que, assim, é inflamatória, então a gente consegue, lembrando que são características da doença, a gente consegue reverter, né? Daí conseguimos a medicação que ela tanto, que nós almejávamos, né? Que eu falei pra ela, mas que existia todo um trâmite para conseguimos, só que a medicação era muito imunossupressora. Ela, muito feliz, foi numa festinha de aniversário de criança. Meu Deus. E pegou catapora. Andréia. Daí foi uma corrida contra o tempo. E ela me ligou, mandou foto assim, doutora, eu tô com catapora. Na hora, eu tava no pra ambulatório. ela tudo bem, porque eu já não andava e não fazia nada. Não, assim, agora uma catapora é tranquilo, ela né? pensou assim, peguei uma catapora, tá tudo bem, eu vou Meu ficar Deus. bem. Minhas irmãs também pegaram, tá tudo em ordem. E você pensando, não? E meu Não está coração tudo em ordem. batendo. Eu falei, você pode vir dar um pulinho aqui no ambulatório agora? Meu Deus. Eu falei, dá um pulinho rápido, que eu preciso tanto conversar contigo e te ver. Eu nunca tinha visto aquela catapora. Meu Deus. Daí já consegui toda a medicação, tal. Daí começou a saga de ligar. Liga pro infecto, liga pra... E vai, ligando. E todo mundo assim, olha, tem que esperar. Eu falei, eu não vou esperar. Daí liguei pro meu pai, que faz infecto pediátrico. Ai, o que você faria nesse caso? Daí fui discutindo. Enfim, consegui uma medicação. Daí um colega de São Paulo me ligou e falou, Andréia, ela não pode voltar pra casa dela. Porque se você tá me contando que tem outros irmãos, ele me explicou todo o raciocínio dele. Ela precisa ir para um outro ambiente. Isolar. Ficar agora para ela poder melhorar, vai tomar uma medicação específica e tal. Eu falei, então ela vai pra minha casa. Porque não tinha. Ela falava assim, mas eu não tenho. Eu falei, então você vai pra minha casa. Ela falou, não, mas você tem filho. Eu falei, tá tudo vacinado, tá tudo certo. Eu falei, se preciso for, vamos pra casa. E daí, de última hora, ela falou, não, André, eu prefiro ir pra casa da minha madrinha. Ela se dispôs, tal, veio, buscou e acabou que não precisou. Então, assim, esse caso, e quando ela melhorou, foi incrível. E cada vez que ela vem aqui, todo mundo, sabe, eu não vou ficar pelo nome de pacientes aqui, mas... E a família abraçou a causa. Com certeza. Imagina os meninos já empenhados que ela melhorasse, porque a família acaba vivendo tudo junto, né? Não, a gente tinha conversado com todo mundo, olha, provavelmente vai ter que ficar aqui e tal. E as crianças são super proativas, se eu falar, eles são muito queridos. E ela ficou super bem. E cada vez que ela vem aqui, ela é super querida, me ajuda muito. Cada vez que ela vem tocar, ela toca. Ela toca? Toca, ela já tocou flauta para os meus Deus, alunos. lindo. Ela sempre faz a abertura da neuro. Que legal. Então, sempre no primeiro dia de aula, eu trago bolo, trago paciente. E ela é um caso de superação, inspiração. Muito. Ela é doce, E a gente ela quer ela é aqui querida. agora. Queremos ela aqui no podcast. Com certeza ela virá. Então Ela é vamos trazer. incrível, ela é uma pessoa muito linda. Inspira. E inspira os nossos alunos a quererem ir além. Porque ela só tá aqui hoje, tocando, andando, porque teve toda essa sequência. Foi uma caminhada maravilhosa, com anjos, com pessoas que ajudaram, que
Se não fosse, é que não dá pra falar o nome de todo mundo, mas foram pessoas incríveis que fizeram isso. Então, assim, sempre lembrar para os alunos que estão se formando, você pode ser a diferença na vida de alguém. Nossa, muito. Eu estava assistindo uma palestra uma vez de uma mulher que ela fala para muitas multidões e tal. E ela falou assim, basicamente isso, eu não vou saber todo direitinho, mas ela falou assim, sabe qual é o problema, às vezes, da gente? A gente acha que a gente precisa de multidões. Só que você é essencial para a sua pequena multidão. E a sua pequena multidão, às vezes, são 2 pessoas. Uma pessoa é a sua sala de aula, é o seu paciente. É essa pessoa com esclerose que você torce por ela e ela sente, né? Porque uma coisa é você passar num consultório, alguém te... Não que esteja errado, tá, gente? Não é isso. Porque cada um tem o seu manejo e as pessoas têm personalidades diferentes. A gente tem aquela pessoa mais acolhedora, uma que é mais tímida, a outra, enfim, cada um tem o seu jeitinho, mas você chegar num consultório e receber num ambulatório, né? Porque eu acho que tem pessoas que escutam e falam assim, não, mas é porque é particular. Não, gente, eu estou falando de um ambulatório SUS, nosso ambulatório. Nosso ambulatório é pela prefeitura. Né? E você receber tratamento, atendimento e amor, você não tem noção do qual é o impacto da Andréa na vida dessas pequenas multidões. Eu acho que você, às vezes, eu convivo mais, não compreende o tamanho da diferença que você faz na vida deles. Eu sempre converso, principalmente com o filho, né? Que a gente sempre... Eu falo, olha, cuida do seu quadrado. Faz dentro daquilo, do seu quadrado, aquilo que você gostaria que fizesse pra você. Então, quando um paciente chega pra mim com uma ressonância, eu fico imaginando como falar, como conversar, como eu gostaria que tivessem me falado, como eu gostaria que eu tivesse sido acolhida aqui. Então, eu pelo menos tento, espero que tenha conseguido com meus pacientes, né? Acolher e estar junto com todos. Você consegue com os pacientes e com pessoas que não são pacientes, acredite em mim. Você é muito inspiradora, de verdade. Bom, me fala um pouco, assim, você falou da rede de apoio, falou de todas essas coisas, mas como que a comunidade médica, de uma forma geral, e a sociedade podem apoiar esses pacientes com esclerose múltipla? O que a gente que não conhece, né, nós, sociedade, o que a gente pode fazer? Como ajudar? Bom, a primeira coisa é tentar entender os sintomas. Então, sempre que tiver uma pessoa jovem, homens e mulheres, é mais comum em mulheres de 20 a 40 anos, mas acomete homens também, com sintomas que simulam um AVC. Então, por exemplo, eu tô com um formigamento no meu braço, tô com uma perda de força, tô com uma alteração visual. Procure o atendimento médico. Os nossos colegas médicos, oftalmologistas, porque geralmente não vem direto pra gente. Eu tenho pacientes que ficaram anos às vezes, indo no ortopedista, mas ele estava tratando realmente, ela tinha uma condromalácia de joelho, mas ela também tinha outros sintomas que talvez ela não relatou, enfim, porque a partir do momento que você sabe, você relata tudo. Né? E oftalmologista, hoje já existe, por causa dessas conscientizações, hoje já tem um conhecimento muito maior. Então, quando tiver sintomas, quando surgir a dúvida, não hesite. Procure um profissional, um neurologista, procure um ambulatório, um centro de referência. Toda cidade tem um neurologista que entende. Hoje a gente vai conversando e sempre tem. Ou então, próximo, tem um centro de referência. Isso é tão importante porque às vezes eu percebo que as pessoas elas perdem a sensibilidade do próprio corpo, né? O que eu estou querendo dizer? Num nível bem menos complexo, a gente é muito buscada para emagrecimento. Então, o paciente vem, eu quero emagrecer, às vezes tem uma clínica, uma queixa de alguma clínica específica, mas é um paciente que se acostumou com um desconforto. Então, ele fala, não,
eu sou constipado, eu não vou ao banheiro todos os dias, às vezes passo 7 dias, mas é normal, porque eu sempre fui assim. Ou então, não, eu tenho dor de cabeça todos os dias, mas é normal, porque isso aí eu tenho há anos. E aí a gente acaba normalizando uma coisa que não é normal, porque o normal é você não sentir nada, né? Fisiologicamente, para eu estar bem, normal, eu não posso estar sentindo uma dor crônica. Não, não é isso? Sempre a gente comenta, preste atenção em você, porque hoje tudo está muito acelerado. E a busca por uma alta produtividade está gigantesca. Hoje o que eu mais escuto é: André, o que você acha do Venvance? O que você acha da Rita Lee? Por quê? Porque é uma busca pela alta produtividade. E a gente esquece de sentir o nosso corpo, da gente prestar atenção. Eu tive uma paciente, ela é médica, e ela falou: Andréia, eu sinto esse formigamento na mão há muito tempo. Só que eu achei que era cansaço. Daí passou para outra mão, achei que eu estava muito mais cansada. Eu comecei a ter alteração visual no fim do dia. Eu falei: eu tô dando muito plantão. Então, olha como vai se justificando. Eu tô constipada. Mas isso já... Eu tô sempre normalizando normal. E justificando para não perder o meu dia a dia. Então, isso é muito importante, a gente prestar atenção. Tendo algum sintoma, procure ajuda. E mais do que isso, tenha qualidade de vida. Tenha um tempo para você, tenha um autocuidado. Tenha seu tempo de fé, de acreditar, porque isso tudo muda. Sim. Imagino que deva ser muito desafiador mesmo. É um looping atrás do outro, né? Então, a mente precisa estar em dia também. Com certeza, porque muitos pacientes, eles vivem com uma angústia gigante, você não sabe o dia de manhã. Então, é uma doença que ela age em ciclos. Então, ela é remitente, recorrente. Então, você tem o surto, a remissão. O surto, a remissão. E esse surto pode ser qualquer surto. Pode ser outro. Nem sempre vem o mesmo. Ou sempre o mesmo. Não, pode vir o mesmo ou não. Mas... Então, é uma espera, né? Sem fim. É uma angústia, como você falou mesmo. Angústia. E é nesse ponto que, às vezes, a gente tenta minimizar. Então, sempre que tem um novo sintoma, eu falo: me manda, me fala. Porque às vezes a gente pode analisar, ter um outro olhar crítico. Será que não é um quadro infeccioso que está gerando um aumento dos sintomas? Isso é uma pseudocrise, um pseudosurto, e não um surto verdadeiro, enfim. Então, a gente sempre tenta organizar, mas é muito importante sempre se analisar e tentar diminuir. Porque quando o paciente sabe que ele pode te perguntar se aquilo é um surto ou não, você reduz a ansiedade. Reduzindo a ansiedade, às vezes até os sintomas já dá uma amenizada. E essa angústia de viver: será que eu vou ter um surto? Será que eu não vou ter? Será que isso é um surto? Será que não é? Será que... E tudo é será. Então, é muito importante. Por isso, gente, mais uma vez, esse casamento com o médico Sim. é muito importante. Um casamento com um médico que te entenda, né? Que te acolha, que esteja preparado. Isso é muito importante mesmo. Eu já vi várias vezes grupos aqui, de passar nos corredores e tal, o grupo inteiro da esclerose, fazendo alguma atividade, aula de natação, aula não sei do que. Já vi várias iniciativas aqui. E você falou do começo, né? No começo você falou que era um pertencimento mesmo, que era uma família, que virava uma família. Por que você acha, os bastidores aqui, por que você acha que aconteceu deles se enxergarem como família? O que leva a isso? É muito importante. Acho que o pertencimento faz parte do ser humano, né? Eu li que o pertencimento... Agora eu não sei qual foi o autor, mas alguém da psiquiatria, talvez, psicologia, não sei, que fala que o ser humano ele busca mais o pertencimento do que a sobrevivência. Eu tô lendo um livro da Brené Brown. E ela fala muito sobre pertencimento, né? Que a gente busca muito estar num grupo. Mas nesse caso, eu acredito que assim, é muito importante. Eu mesmo, quando o paciente faz o diagnóstico, falo: olha, tem associação, é praticamente uma família. Por quê? Muitas vezes entre eles já se
ajudam, conversam. Olha, fica tranquilo. Você tá fazendo o que o outro tá passando, né? Porque uma coisa é um médico falar. E o médico, ele tem o conhecimento, mas ele não tá passando pelo que o paciente está passando. Por mais empatia, por mais compaixão, por mais... é diferente. A vivência. Eu lembro de uma aula que eu estava dando na pandemia sobre esclerose e a gente estava falando durante a aula desses surtos e dessas pioras, e uma aluna que hoje é minha colega de profissão, a Bruna, um beijo, ela falou assim: professora, sim, mas eu achei tão interessante, ela falou assim, mas eu quero trazer uma outra perspectiva, porque eu tenho esclerose múltipla, eu tenho diagnóstico, foi diagnosticada muito jovem, e eu quero falar um pouco da minha perspectiva de vida. Então, a gente tem pioras, mas a gente tem melhoras. E aí ela começou a discorrer, e assim, naquele dia ela muito mais deu aula do que eu. E é tão interessante que eu fiquei pensando, falei, poxa, como é importante ter alguém assim por perto, quando você realmente está no seu pior momento com a doença, né? E quando você ouve, por exemplo, uma paciente assim falando, ou então a Beth Gomes. A Beth Gomes, ela é campeã paralímpica, ela já superou todos os recordes dela. E a Beth, ela fala que ela começou a viver depois do diagnóstico. É isso. Ela é muito inspiradora. Quando ela começa a falar, ela fala, não, eu tinha uma vida, mas hoje eu vivo a minha vida da melhor forma, assim, que eu consigo. Sou atleta. E a hora que ela vai falando, você fala, caramba. E quando um outro paciente escuta todo aquele relato, aquela narrativa incrível. Então, eu amo narrativas. Eu também. E eu acho isso muito importante. Porque uma coisa é você acreditar no médico e falar assim, olha, vai ficar tudo bem. Sim. Mas a hora que você vê que realmente ficou tudo bem para outra pessoa, você tende a estar mais tranquilo. É verdade. Você tem um exemplo ali a ser seguido, né? Uma referência. Tem um autor, eu leio tanta coisa, e às vezes eu fico com receio de conferir ao autor errado, porque eu sou essa pessoa que lembro da frase e às vezes eu não lembro da autoria. Mas eu acho que foi o Hellinger que falou isso, que ele fala que a crise é muito importante na vida de uma pessoa. Porque a crise, ela muda o curso das coisas. Como o caso da Beth, né? Uma grande crise existencial ali agora. O que eu faço com esse diagnóstico? Peraí que eu vou fazer uma coisa grandiosa. E eu acho que uma função nossa é também ajudar o paciente a ressignificar a vida dele a partir dali. Então, eu foco muito, sabe? Então, vamos ressignificar. O que vai acontecer? Olha esse paciente que eu contei. Ele trabalhava, a história toda dele começou ele trabalhando no porto. Ele era saqueiro, trabalhador avulso. E ele começou a sentir que toda vez que ele entrava no navio, ele tropeçava. Ele ficava com a visão turva. E ele acreditou, conversou com pessoas leigas, né, que trabalhavam com ele, falaram, deve ser você tá intoxicado. E daí ele mudou o jeito de fazer, foi demais, só continuou acontecendo. Até que um colega dele falou assim, será que não é melhor você procurar um neurologista? Então ele saiu, ele trabalhava como trabalhador avulso, ficou muito mal, fez um diagnóstico, no momento em que ele tinha uma criança de 2 aninhos, tinha acabado de se casar, super jovem, ele tinha acho que 18 anos quando ele começou a acompanhar. E de repente ele começou um tratamento, conseguiu um uso compassivo. Esse uso compassivo melhorou muito a cognição dele, melhorou tudo, né? Ele ficou muito, muito bem. Fez um curso auxiliar de enfermagem. Eu fui dar uma aula em Cubatão e a hora que eu olho na plateia, ele tá lá, sabe? Tipo, de branco, maravilhoso, discutindo, contando, falando. Eu falei, gente, olha como... E ele ressignifica com muita facilidade tudo. Ele é incrível. Então, assim, acho que é muito importante isso na vida de qualquer pessoa. Qualquer diagnóstico que a gente receba. Seja oncológico, seja uma doença neurodegenerativa, seja uma doença inflamatória, enfim.
é muito importante a gente entender e, lógico, a gente não vai minimizar, né, as dificuldades, mas tentar ressignificar o dia a dia, o que a gente vai fazer, como e viver da melhor forma possível. É isso. A gente precisa... Percalços existem, né? As aflições existem, os dias maus existem, e eles vêm sobre a cabeça dos bons e dos maus. Não há distinção, né? Então, a gente tem 2 caminhos. Ou ficar ali tentando entender os porquês da vida, ou falar para que isso? Vamos lá. Vamos mudar o curso das coisas. A gente está chegando ao fim dessa conversa tão gostosa. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas tranquilamente. E primeiro eu queria te agradecer muito. Eu saio daqui ressignificando muitas coisas. É sempre uma inspiração conversar com você. E porque a gente conversa sobre a vida, né? A gente começa num assunto e quando vê já está discorrendo sobre a vida. É muito gostoso isso. Bom, eu te agradeço. Porque eu passei muito tempo, gente, ouvindo falar muito da Nayara. Eu tinha uma amiga em comum. A Natasha. Beijo. A Natasha nos uniu, é verdade. Ela falava muito de você. Ela falava, você tem que conhecer ela. Você vai amar. Ela é sua cara. Ela falava assim. Então, nossa, é um prazer gigante estar aqui com você. Fico muito feliz. E agora mais próxima, né? Então, Natasha, obrigada. Obrigada, Ná. Saudade de você. É isso. E assim, pra gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntinhas e pedir pra você falar uma... Já eu digo o que é. Pra você não se preparar. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: tem algum sonho ou alguma lembrança da sua infância que é muito forte e que te inspira hoje, como mulher, como mãe, como médica? Alguma coisa que você traz de lá e que serve para os dias de hoje? Acho que família, né? Família, com certeza. Eu sou do interior, todo mundo vê pelo meu sotaque. Então, a gente tem essa ligação muito grande de família, de estar junto, de estar sempre um pelo outro. Interior é muito gostoso, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. E eu acho que eu trago isso. Que legal. Existe algum conselho que hoje a Andreia, madura, que já passou por tantas coisas, né, na carreira, que tem uma carreira consolidada, que é tão respeitada, tão admirada, tem algum conselho que você daria para a Andreia lá do começo, estudante, cheia de aflições e de angústias, né, de saber do futuro? Tem alguma coisa, algum conselho você daria para essa Andreia? Só acreditar que vai dar tudo certo. Eu falo isso muito para todos os meus pacientes. Acredita, vai dar tudo certo. E eu acho que é isso. A ideia é maravilhosa. Eu vou te pedir só para você olhar aqui para essa câmera e mandar um recado para os seus pacientes, que eu acho que é justíssimo, porque eles estão com certeza assistindo todos, tenho certeza absoluta disso. E também queria que você desse um recado para aquela pessoa que está recebendo o diagnóstico agora e que provavelmente está pensando que não tem um futuro para ela, que agora acabou tudo. E porque eu acho que é essa sensação, né, inicial. Agora acabou. O que eu faço? Bom, para os meus pacientes, somente gratidão. Todos sabem o quanto eu sou grata por ter a oportunidade de estar no ambulatório, por ter a oportunidade de estar junto, de entrar todos os dias nas famílias, saber de tudo, sempre me contam dos filhos, enfim. Então eu sou muito, muito grata de ter esse carinho todo, essa... acreditarem, né, em mim. E para quem recebeu o diagnóstico agora, bom, a vida continua. E quem tem esclerose múltipla tem como ressignificar, tem como ter uma vida muito boa. Não é que a gente está minimizando os sintomas, as dificuldades, as angústias, as ansiedades, mas se você está recebendo, hoje a gente tem muitos tratamentos, a gente já conhece muito
muito mais do que a gente conhecia quando eu comecei. Eu comecei o ambulatório em 2017. Hoje tem uma vasta possibilidade de tratamentos multidisciplinares, enfim. Então, acredite, vai atrás, tenha sua medicação, acredite na medicação, no seu médico, faça tudo direitinho, se cuide e toque a vida da melhor forma possível. Viva, né? Porque a gente só tem essa vida para viver. Combata Viva da melhor vivendo. forma possível. Eu sempre falo, todo mundo pode ter um diagnóstico. Hipertensão, diabetes, e vai conviver com isso. Esclerose múltipla também. Teve diagnóstico, vai conviver e vai conviver da melhor forma possível. Hoje, com os novos tratamentos, o risco de ter uma piora como a gente esperava lá atrás minimizou muito. Então, vamos fazer tudo direitinho. Ai, que bom. Gente, nosso episódio vai acabar por aqui. Eu queria ficar mais. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Eu só quero dizer que obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Andréia, por essa conversa tão gostosa. Você tem a capacidade de mudar a perspectiva das coisas, mesmo quando o cenário não é favorável. Então, como profissional, como mulher, como amiga de pessoas que têm diagnóstico, eu saio daqui muito mais confiante, muito mais feliz e muito mais preparada para acolher e para ser esse ponto de luz, né? Porque eu acho que é isso, não é só um ponto de apoio, é um ponto de luz mesmo. É tão importante, porque se a gente apagar tudo aqui, tudo, e a gente ficar sem nenhuma luzinha e um feixinho de luz aparecer onde quer que seja, vai ser suficiente para que a gente enxergue o suficiente. Então eu sinto e vejo você como esse pontinho de luz que às vezes aparece na escuridão das pessoas assim, e que você tem a oportunidade de ter esse feixinho de luz, esse pontinho de luz na vida também. Gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Um beijo.